Bem-vindo ao Geração Legaltech, o podcast e videocast que leva até você as tendências e novidades do universo jurídico. Eu sou Márcio Martins, da comunicação externa da Exion, e hoje a gente vai conversar sobre compliance e gerenciamento de crise. E hoje nós temos dois convidados, a Tatiana de Miranda Jordão, mestre em gerenciamento de crise, fundadora e CEO da Centra, e o Luiz Fernando Marim, advogado legal e compliance da Centra, profissional com 30 anos de experiência em advocacia contenciosa e consultiva. Sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Acho que esse papo da gente aqui hoje vai ser incrível. E eu queria começar falando de crise. Por que as pessoas têm tanto medo de ouvir falar em gerenciamento de crise, em prevenção de crise? Por que a palavra crise assusta tanto? Quer começar, Tatiana? Isso, né? É bem interessante. E é uma coisa que eu ainda não tenho muita certeza. Eu acho que é cultural. Porque, na verdade, o brasileiro não tem essa noção de que morre. Quer dizer, sabe que morre, é óbvio. Mas não acha que pode morrer em 20 segundos. Né? E pode. Eu, por exemplo, ando com um cartãozinho do cemitério onde eu tenho o túmulo da minha família e o meu marido acha que eu sou uma louca varrida, os meus amigos também. E eu acho que é para facilitar o outro. Se não tiver que procurar onde é o túmulo e tal, não facilita se a gente já... O que é óbvio, não adianta você negar. Né? Porque realmente a gente morre, o barco afunda, o carro bate, a plataforma explode, o avião cai. Então, o que a gente pode fazer é aquela parte de o que a gente pode controlar. Eu vou andar num avião experimental? Não, não vou. Eu vou andar numa companhia aérea que todo mundo sabe que está péssima, que só tem dificuldades hoje em dia, não só financeiras, como também operacionais e tal. Não vou. Eu procuro saber onde é que eu estou indo. Eu vou andar à noite. Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu vou andar à noite sozinha, às 11 horas da noite, em Copacabana, na praia. Não, não vou. Então, é realmente cultural. A impressão que eu tenho é essa. O que você acha? Assusta tocar nesse tema, como a Tatiana trouxe, em algumas situações, os empresários, os gestores? É assustador? É contraintuitivo contra a própria natureza humana, né? Porque nós todos somos projetados, principalmente as gerações mais recentes, nós somos projetados para a felicidade, somos projetados para buscar estabilidade, e nós não queremos os momentos negativos da vida. Essa é uma perspectiva que as gerações mais recentes foram se acostumando, de certa forma, a isso. Principalmente depois do pós-guerra, onde você experimentou uma estabilidade, principalmente no mundo ocidental, né? E a verdade é que a crise, ela expõe, né, uma série de situações em nossas vidas. Mas, por exemplo, eu lembro aqui que a febre ela é importante, porque se você não tivesse a febre, o corpo não saberia que está com uma infecção. Assim são as crises, assim são os conflitos, e elas permitem, de fato, que você também até adote determinadas correções. Né? Mas como eu falei no começo, é contraintuitivo. Tem uma frase do John Lennon que eu gosto muito, de uma canção que ele compôs para o filho dele, que ele fala que a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Né? Então nós estamos sempre fazendo planos, e os nossos planos, claro, eles sempre estabelecem castelos maravilhosos, conquistas sensacionais, acontecimentos formidáveis, né? Aquisição de patrimônio, viagens, famílias estáveis. Né? É contraintuitivo planejar-se, planejar a sua empresa, planejar a sua vida para algo negativo. E deveria ser o contrário. Eu não concordo. Engraçado. Eu acho que o ser humano, falando da... Vamos abrir uma divergência aqui? Na verdade, o ser humano... Você vai dar o voto de Minerva. O ser humano é programado para sobreviver. Sim. Então, por que o japonês não tem essa cultura que a gente tem? Tudo vai ser bom, eu serei sempre lindo, rico e farei tudo que quero na vida. 2 bombas atômicas, talvez. Talvez. O americano também não. Também não tem. O australiano também não. O francês também não. O português tem. É algo cultural, então. A minha experiência é que é algo cultural. E que a gente só vai conseguir modificar isso se a gente entrar nas escolas, principalmente as escolas públicas,
em princípio, com as pessoas com menos capacidade de terem planos de saúde, de morarem num lugar onde existe um policiamento mais ostensivo ou qualquer coisa assim. Eu acho que é cultural e que a gente tem obrigação, enquanto sociedade, de mudar essa cultura. E aí eu fiquei curioso, assim, vocês concordaram num ponto que é essa questão de como assusta falar em crise. E aí eu queria saber a tua experiência de tanto tempo lidando com esse assunto, qual é o approach em relação aos gestores, em relação às lideranças, para que você faça eles entenderem da importância de um trabalho relacionado à prevenção, principalmente? É interessante, né? Tudo passa pelo dinheiro. Então, na hora em que você consegue, né, Marinho? Na hora que a gente levanta o que empresa tal perdeu ou deixou de ganhar em função de não ter respondido bem a tal evento ou de não ter prevenido tal evento, as pessoas ficam mais sensibilizadas, digamos assim. E hoje existe por sorte, para a sociedade brasileira, de uns 10, 15 anos para cá, o Ministério Público realmente tem ficado muito mais interessado em punir aqueles que têm a obrigação de prevenir. Você não pode ter uma companhia marítima e que você tem um comandante que não é habilitado para comandar o navio. Então, é uma coisa que... E antigamente, tudo bem, hoje você vende foguete, amanhã você passa a vender alfinete, né? E hoje já é muito menos assim. Muito menos assim. Quer dizer, eu sinto isso, eu sinto que o Ministério Público, quer dizer, o Judiciário, de um modo geral, está muito mais preocupado com essa proteção da sociedade. Que ainda... Porque, olha, é muito interessante, né? Risco, no grego antigo, queria dizer decisão. E faz todo sentido. Você decide, vou me preparar ou não? Vou fazer seguro ou não? Eu vou contratar aquela pessoa que custa um pouco mais caro, mas que tem uma capacidade de gerir esse meu negócio aqui melhor e com mais segurança do que o outro, ou não? Tudo é decisão, né? Então, outro dia eu fui fazer um simulado numa empresa grande, uma empresa importante aqui no Brasil. E aí, quando eu vim com o cenário, porque o simulado é um exercício, você tem os procedimentos, as pessoas conheceram, viram e tal. E aí você diz, olha, o que aconteceu foi isso, teoricamente, né, um cenário, e quem é que você chamaria para ajudar a responder e tal. E foi fora do Rio de Janeiro. E eu comecei a ouvir umas batidas assim. E aí eu fiquei assim, parecia assim uma escola de samba, uma coisa assim, começando, esquentando os tambores, né? E aí eu disse, gente, não adianta. Todos estavam batendo na madeira. Todos. CEO, diretores, gerentes gerais e tal. Pessoas com nível, inclusive, operacional importante. Claro. Batendo na madeira. Marinho, a questão da importância do jurídico num momento como esse, né? No momento de convencimento, no momento de troca, no momento de crise. A gente conversou na conversa de alinhamento da questão da importância, né? No meu caso, eu sempre recorro ao jurídico para estar ali do meu lado. Como é que você vê essa atuação? Bom, essa é uma discussão antiga, né? Que envolve custo, como a Tatiana colocou, sempre, né? São chamados custos de transação, né, que envolvem contratação de escritórios de advocacia, e aí se nós quisermos avançar na conversa, programas de compliance, programas de gestão de crise, sim, e etc, etc, etc. E a questão do convencimento, ela passa muito, por exemplo, pela sinalização exatamente de cenários, por exemplo, um cenário de prevenção indenizatória, né? É uma possibilidade, você mostrar, olha, você tem uma situação aqui no Brasil, citando, por exemplo, companhias aéreas, né? Não sei se você sabe, mas para cada voo tem uma ação judicial. Isso é uma estatística verdadeira. Nossa, é uma ação judicial para cada 227 passageiros, que é mais ou menos um voo, né, Tatiana? Então, assim, é uma indústria que lida com um passivo indenizatório imenso, isso gera custo operacional, isso gera uma série de situações em cascata, situações negativas para essa economia da aviação civil, e quando você coloca com clareza que toda atividade preventiva, seja do ponto de vista do aconselhamento jurídico, seja do ponto de vista da promoção de programas de compliance, não só ligados à questão de compliance criminal, lavagem de dinheiro, etc., mas do ponto de vista da preservação da integridade da empresa, que me parece que é o mais importante, né? E é para isso que servem os programas de compliance, né? Até se chegar num ponto de
estruturação de planos de gestão / gerenciamento de crises, passa muito por um convencimento econômico, no sentido de colocar, de planilhar, vou me permitir usar aqui essa expressão, no sentido de estabelecer com clareza quais seriam os benefícios econômicos de você adotar ou deixar de adotar, né? No caso, não seria um benefício, né? Seria um prejuízo econômico, uma determinada conduta. Então, o advogado precisa também ter essa noção de alcançar uma linguagem que não é a dele usualmente, ou seja, uma linguagem econômico-financeira, uma linguagem de planejamento estratégico, uma linguagem de integrar a sua ciência jurídica à ciência corporativa, por exemplo. Perfeito. Tatiana, fala, você queria completar. Dificuldade, eu fiz direito, eu cheguei a trabalhar 10 anos como advogada, e quando eu comecei a entender que existia isso chamado gerenciamento de crise, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos e a primeira matéria que eu tive, o curso não era de gerenciamento de crise, era de comunicação. E aí a primeira matéria foi gerenciamento de crise. E eu fiquei perplexa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, isso foi em 1995. Nem eu, nem praticamente ninguém. Quando eu volto para o Brasil em 98, ninguém sabia o que era. Eu achava que ia fazer um grande sucesso e tal, sucesso no sentido profissional. Sim, claro. E ninguém sabia o que era. Não? E até hoje pouca gente sabe o que é o gerenciamento de crise. Né? Sabe o que é crise, mas o gerenciamento de crise não. E interessante quando eu fiz um plano para uma companhia aérea, porque só as companhias aéreas no Brasil são obrigadas a terem um plano de gerenciamento de crise. Isso é muito interessante. Os outros transportes, não. A NTT nunca se preocupou em obrigar que os ônibus, os transportes em geral, o trem, o metrô, o navio, tenham um plano formal de gerenciamento de crise, onde você, em havendo um acidente ou circunstâncias específicas que eles colocam lá, no caso da aviação, é em caso de acidente, ou um incidente grave com vítimas e tal. Então, você tem que dar transporte das famílias para o local do acidente, porque as pessoas podem querer ir ver o local do acidente por qualquer razão. Você tem que dar assistência psicológica, você dá assistência médica, assistência religiosa. Você tem que ter um grupo treinado de pessoas para fazer essa intermediação de contato entre o familiar da vítima ou a vítima sobrevivente e a empresa, né? E eu fiz um plano para uma companhia aérea há muitos anos, isso talvez em 2008, 2009, e eu comecei treinando as bases dessa companhia aérea, os aeroportos, digamos assim, né, os funcionários do aeroporto, para saberem o que dizem. Senhor, eu sinto muito. Senhor, eu me colocando no seu lugar, eu estou vendo que realmente é uma situação insustentável, horrível e tal. E a gente bate muito nisso, porque quem faz essa interação não é o CEO, não é o diretor. O diretor, o CEO tem outras atribuições nesse gerenciamento, né? É o funcionário, é a pessoa normal numa situação normal. E aí foi muito interessante que eu fiz o Norte e o Nordeste, umas 15 bases mais ou menos dessa empresa. E eu tive um problema de saúde e eu tive que parar. Eu parei 6 meses de trabalhar, eu fiz uma cirurgia e tal, e parei de trabalhar. E enquanto eu estava em casa, lá me recuperando da cirurgia, toco o telefone e é o diretor de aeroportos dessa empresa. Ele diz: Tatiana, a gente está com um negócio aqui muito esquisito. Eu estou aqui numa reunião e a gente está se dando conta de que essa judicialização que Marinho referiu é em função da mala que não chegou, o assento que não estava legal, o café que o cara pediu sem açúcar, e foi tudo. Entram contra tudo que você possa imaginar. O óculos do comissário eu não achei simpático, isto me incomodou profundamente, e assim vai. É um negócio maluco. O que nós estamos nos dando conta aqui que nos últimos 2 meses caiu muito o nível de ações, o número de ações, exatamente naquelas áreas onde você deu os treinamentos. E nas outras áreas, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, nada, não alterou, também não aumentou, não alterou. O que pode ser? E nós chegamos à conclusão que a única coisa que eles tinham e que mudaram foi o tipo de atendimento com a comunicação interpessoal. E isso, Marina, é um negócio muito interessante, porque realmente e é verdade. Se você trata bem a pessoa, se você acolhe, se você coloca no colo,
não há muita razão para a pessoa não quer entrar no juizado de pequenas causas para ganhar talvez R$3.000 e vai gastar isso em táxi, vai gastar isso com advogado, para quê? Quer dizer, mas ela é a punição, né? Quer dizer, a pessoa entra na justiça para punir o outro. E se o outro não é passivo de punição, se o outro reconhece, errei, lamento profundamente, estou fazendo o possível para te ajudar, cai imensamente. E essa empresa aérea foi a prova que eu tive de que realmente isso funcionava. Maria, a Tatiana trouxe um case real, né? Como é que, na tua visão, hoje, os programas de compliance eles podem contribuir e podem trazer benefícios e pontos positivos num momento de gerenciamento de crise? Bom, em primeiro lugar, eu gosto sempre de falar do que é o compliance, né? Nós temos uma visão, às vezes, muito mitológica de compliance, até um termo que ficou sendo utilizado de maneira, não diria pejorativa, mas pouco técnica, muitas vezes, né? Nós temos programa de compliance, área de compliance, profissional de compliance, curso de compliance, fala-se em compliance, né? E compliance vem do inglês, né? To comply, né? Estar conforme normas, conforme regras, etc. Mas eu costumo dizer que existem duas dimensões do compliance, né? A dimensão da conformidade e a dimensão da integridade. Eu gosto muito de usar um exemplo de quando eu era garoto, né, das peladas que nós jogávamos, né? E não tinha goleiro. Então nós tínhamos que revezar no gol. Não sei se você pegou isso também, né? Não tinha goleiro. Quem quer ser goleiro? Quem quer ser goleiro, você ficava revezando lá no gol e tinha uma regra que era basicamente a seguinte: quem toma gol, volta a jogar na linha. Lembra disso? Pois é, muito bem. Bom, eu confesso a você que eu não gostava muito de jogar como goleiro, queria mesmo era jogar na linha, então eu praticava o ato de non-compliance, de deixar a bola entrar, né? Então a bola ia para lá, eu pulava para cá, né? Bom, agora veja, eu estava agindo conforme a regra, concorda? Com conformidade à regra, né? A regra dizia, tomou o gol, volta para a linha. Não estava burlando regra alguma. Só que eu, evidentemente, não estava agindo de maneira íntegra. Estava jogando com as regras. É claro, eu achava a brecha na lei, então eu estava agindo de forma contrária aos interesses da minha equipe. Então a gente identifica com clareza aí o que é um conflito de interesses, né, entre o colaborador e o time, digamos assim, né, a empresa, etc. E identifica a distinção entre conformidade e integridade. Eu posso estar agindo conforme a regra e ainda assim estar contribuindo para a desintegração corporativa da empresa, da família, do que quer que seja, da instituição e tal, do país, né? Muito bem. Então, o compliance ele busca basicamente trabalhar nessas duas dimensões, na ideia de preservação da conformidade, claro, porque estar desconforme às regras gera passivo indenizatório, gera sanções administrativas, gera questões criminais, etc., mas principalmente preservar a integridade corporativa, né? Em todas as dimensões que você puder, subdimensões que você puder imaginar, como pode ocorrer uma desintegração corporativa. Sim. Perda de reputação, perda de patrimônio, perda de clientes, etc. Muito bem. Então aí surgem os programas de compliance que precisam considerar exatamente qual é o sistema legal de regras, normas e procedimentos para manter a conformidade e todas as outras características daquele negócio e que geram riscos. E que, onde você precisa mapear esses riscos. Então entram aí os instrumentos de compliance, né? Aquilo que a gente chama de pilares dos programas de compliance, que é você ter, por exemplo, a liderança totalmente envolvida na promoção da conformidade e da integridade, o que a gente chama de tone of the top, né? Tom do topo, e a partir daí políticas e procedimentos, códigos de conduta, análise de riscos propriamente dita, treinamento e comunicação, investigação corporativa, enfim, uma série de instrumentos ligados às áreas de compliance e que você vai utilizar, lançar mão deles numa determinada empresa conforme o orçamento, né, o budget, claro, né, conforme as políticas da empresa, evidentemente, conforme as características e peculiaridades, e procurar, então, que aí é o que nós estamos nos propondo a fazer até na empresa que montamos, né, a ideia de você pegar esses programas de compliance e ter eles totalmente voltados para aquilo que a gente falou na primeira pergunta, né? Sim. As crises vêm. Elas virão. Você está lá fazendo a sua vida bonita com seus planos, você, o John Lennon e o filho dele, mas a vida vai acontecer de uma maneira um pouquinho diversa daquilo que você está planejando. Mas, enfim, então os programas de compliance integrados a essa linha de gestão de crise, que é algo que se tem pouco. Né? Porque quando você elabora também programas de compliance, e me parece que muitos dos programas de compliance no Brasil padecem desse mal, existe uma importação de valores, existe uma importação de premissas. Então é uma empresa multinacional, ela tem um programa de compliance lá fora, você, de certa maneira, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, estabelece aquelas premissas, aqueles valores. Eu nunca me esqueço de uma aula que eu tive
como aluno, no INSPER, quando eu fiz o curso de compliance, que o professor colocou um exemplo sensacional, e que era adaptado de uma situação real, tá? Que era uma empresa que se situava na zona oeste do Rio de Janeiro, e era comum que os policiais do batalhão que ficava próximo àquela empresa fossem almoçar no refeitório da empresa. Graciosamente, claro, né? E aí a matriz da empresa lá na França descobriu essa situação e falou, olha, não pode. Pelas normas de compliance da empresa, não pode, em hipótese alguma, um servidor público, quanto mais um policial, almoçar nas dependências da empresa. Mas é para você explicar isso lá para fora, que é uma questão cultural aqui no Brasil, que aquele policial vai almoçar melhor dentro da empresa do que se ele fosse almoçar no próprio batalhão, e que se ele for subir ali a comunidade para almoçar, ele vai estar também em situação de risco, e etc, etc, etc. Então é uma questão valorativa, cultural, diversa do que nós temos, né? Da realidade que nós temos. Então os programas de compliance também padecem um pouco desse, não diria desse mal, mas são características, né, muitas vezes, e não estão voltados para crises tipicamente brasileiras, né? Porque as crises são diversas também de país para país. Claro. Avião cai em todo lugar, é verdade. Mas nós estamos aqui hoje num dia no Rio de Janeiro em que o tráfico está jogando bomba na polícia através de drones, né? Então as nossas realidades são diferentes. As nossas crises também corporativas tendem a ser, de certa forma, tendem a apresentar algumas características diversas também de crises em outros contextos culturais. Tatiana, o Marinho tocou num ponto que eu achei bem interessante, eu queria te ouvir, em relação à questão das lideranças. A gente muitas vezes vê uma empresa preocupada com as possíveis crises, né? Uma equipe que entende que nenhuma empresa está imune à ocorrência de uma crise, mas a gente não vê as lideranças engajadas, mesmo após a montagem de um comitê de crise. Como é que você lida com isso? Como é que você vê isso, se você concorda com essa percepção? E como lidar, né, quando o líder daquele time, o CEO daquela empresa, não tem a mesma preocupação com esse tipo de ocorrência? É interessante. Primeiro, quando você diz que a empresa tem essa preocupação, para mim, se a empresa tem essa preocupação, a liderança tem. Até porque se só a média gerência tiver, eles não conseguem. Precisam de um software, o líder, ou enfim, esse aí que não tem preocupação. Mas desculpa, vamos deixar para o próximo orçamento, vamos ver se o seguro paga e tal, né? Eu vou dizer uma coisa horrorosa, né? Eu sou consultora. Então, na hora em que eu vou a uma empresa e que o dono, o líder, o que manda, diz isso aí para mim não é importante, não tem problema, eu só posso lamentar, porque a minha casa está com um extintor de incêndio, eu tenho seguro, eu tenho tudo. Eu lamento profundamente. Então, você pergunta como é que eu reajo? Friamente. E tento um novo cliente que possa achar interessante, de verdade, né? Agora, o que me preocupa muito, de novo, voltando a essa história, é a cultura. Porque é cultura. Se o líder não quer fazer, é porque ele sabe que ele tem uma impunidade garantida. Então, na hora em que o Ministério Público começa, quando eu digo Ministério Público, gente, existe uma cobrança judicial, né? Que o que você faz, se é fora da compliance, pelo menos do que você tem que comply with, né? A legislação diz, não tem outro jeito, né? Eu fico muito, muito incomodada com... Hoje em dia, com a IA, você tem empresas que têm rigorosamente o mesmo plano. E elas não copiaram uma das outras. É muito interessante. A IA. Você faz os inputs e aí vem todo mundo com o mesmo plano. E funciona? Não funciona. Eu fui à Malásia há 2 anos atrás, um pouco nisso que o Marinho estava falando, e eu tenho muita preocupação com a cultura, já deu para se notar, né? E eu tenho uma apresentação e tal, e montei uma apresentação para falar sobre gerenciamento de crise e mandei para essa empresa na Malásia e disse, vê o que o senhor acha. Quer dizer, não como se é boa ou não é, mas faz sentido para o senhor? E ele me respondeu, olha, primeiro, nunca ninguém, eu estou há 10 anos nessa empresa aqui, nunca ninguém no Brasil, uma empresa brasileira, nunca ninguém disse que era para eu dar uma olhada e ver se fazia sentido. Então, eu queria agradecer. Ah, sim, pois não. E eu sei, você não botou nenhuma comida malaia. Eu falei, eu não conheço as comidas malaias. E você não botou ninguém malaio.
Eu disse, pois é, o senhor me desculpa, é por isso que eu estou mandando para o senhor, porque eu não sei. Se eu olho, eu não sei se é de Singapura, se é malaio, se eu não tenho essa... ele disse, agora, aqui eu dou um jeito. Agora, o cachorro eu não posso admitir. E eu tenho um slide que eu digo assim, uma das coisas que você tem que fazer na comunicação interpessoal é ouvir. E eu tenho um cachorro, como é o nome daquele cachorro que é o Snoopy? Aquele Beagle. Um Beagle que tem um orelhão assim, um Beagle assim, olhando assim para cima, com aquela orelha e ouça, só isso no slide. E eu disse, eu não sabia, eu fiquei assim meio. E ele disse, olha, Tatiana, acho que você está se esquecendo que nós somos majoritariamente muçulmanos. E para o muçulmano, o cachorro é a demonstração do demônio. Eu disse, eu não sabia, fiquei assim. E ele me disse, Maomé estava em casa e Maomé tinha um cachorro. Isso o diretor de operações da empresa. Maomé tinha um cachorro e o arcanjo Gabriel foi conversar com o Maomé. E aí, quando tocou a campainha de Maomé, o cachorro veio e mordeu o arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel, então, foi embora e não conversou o que tinha que conversar. Então, os muçulmanos entendem que o arcanjo Gabriel foi, na verdade, atacado pelo demônio. Então, aquele cachorro ali, num país em que 73% da população é muçulmana, você vai seguramente incomodar alguém. E daí a importância, o marido estava falando, da cultura. Você não pode ter um plano. Olha, você ter um plano do Banco X na sede dele de Manaus e na sede dele do Rio Grande do Sul, se for o mesmo, não vai funcionar. É claro que nas atribuições corporativas formais, tudo bem, mas na segurança do prédio é diferente, na resposta ao desastre de chuva é diferente, e assim vai. Então, muito menos um plano que seja copiado da IA. Claro. E foi por isso que na empresa, quando nós montamos a Centra, que é uma inovação de várias outras empresas que nós já tivemos e tal, todos nós já tínhamos empresas e nos juntamos, então a gente tem compliance, a gente tem governança, o gerenciamento de crise, a comunicação em crise, a parte jurídica, assistência às famílias, psicólogos. A gente tem realmente assim, um grupo muito amplo de parceiros, né, parte da comunicação e tal. E foi isso que a gente quis. A gente quis criar uma empresa que pudesse criar procedimentos que tivessem a cara, as necessidades e a disponibilidade do cliente. Perfeito. Queria ouvir vocês dois, a gente falando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais na crise. Qual é a diferença de crise para um evento crítico? Como é que a gente pode estabelecer uma diferença entre uma coisa e outra? Evento crítico. Quer que eu fale? Você, claro, professora. Evento crítico, para mim, é um evento que sacode os seus pilares, né? Que fica aquela coisa de caramba, é um negócio assim. Crise tem uma definição muito formal. Crise é uma situação, não é um evento, mas é uma situação que pode ser emergencial ou não. Quando você teve, por exemplo, nas denúncias do Mensalão, não teve emergência nenhuma ali naquele momento. E o Brasil ficou, e grandes empresas foram afetadas. E você não tinha emergência, ninguém morreu, ninguém caiu, ninguém. Né? Teve até gente que se matou, mas isso já é outra coisa. Não foi em função do evento. A situação pode ser emergencial ou não, e ela afeta necessariamente ou a vida das pessoas, ou as finanças da empresa, os ativos, ou o meio ambiente, ou a reputação. E, em alguns casos, os quatro. Existem situações que a gente conhece bem, inclusive recentes e tal, que afetam os quatro. Morreu gente, reputação ficou no pé, o meio ambiente foi severamente afetado e a empresa perdeu muito dinheiro. Perfeito. Então, isso, para mim, é uma situação de crise. E o evento crítico pode ser crise ou não. Entendi. Você devia contar a história do macaco. A história do macaco é muito interessante. Deixa ela contar a história do macaco. Claro. Não lembro se ela contou na entrevista, na pré-entrevista. Não, acho que não. A história do macaco é muito interessante. Dou aula há uns 10 anos como professora colaboradora num órgão do governo federal, no Ministério da Saúde. Fica aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma sede aqui no Rio de Janeiro. E eles têm todas as doenças que você possa imaginar, até porque eles têm que ter. Eles produzem vacina, eles fazem pesquisas e tal. E eu fui dar aula para os médicos importantes, os senhores assim que conhecem muito de doença, eu tenho pavor de doença, ainda sou hipocondríaca. E cheguei lá e disse, eu não sei bem como falar com vocês, mas vamos imaginar que o macaco que vocês têm aqui com ebola fugiu da jaula
E um senhor levantou a mão e disse, não foge. Eu disse, senhor, o senhor não tem ideia de como eu estou mais tranquila agora, porque eu estava aqui realmente em pânico. Mas vamos imaginar, não se ofenda, não é uma coisa, é só para a gente ter um cenário, para a gente conversar sobre. O macaco com ebola fugiu da jaula, o mesmo homem, não foge. Falei, meu senhor, o senhor está estragando a minha didática. Aí eu fiquei assim, tinha umas 50, 60 pessoas sentadas. Falei, então vamos pensar em outra coisa. 5 homens armados, fuzil R-15, chegaram aqui, colocaram as armas não na sua cabeça, que eu já vi que o senhor morre pelo macaco, mas da senhora aí do lado. E disseram, abre a jaula. A senhora abre, senhora? Ela fez assim. Falei, mais alguém abre? Várias pessoas fizeram assim. Eu disse, então o macaco fugiu. A gente pode conversar agora, senhor? Ele me odeia, diz assim, ele me odeia, diz que eu sou brincalhona, que eu sou desagradável, que eu sou... Mas é verdade. Sim. E a única forma que você tem para que esse macaco não fuja, qual é? É não ter o macaco. Isso está provado. Então não adianta. E aí é grave, e essa que é a decisão que você tem que ter. Não, se fugiu, o problema é o macaco. A gente compra outro macaco lá na Nigéria. Mas um macaco com ebola fugindo em comunidades da Avenida Brasil é grave? É extremamente grave. Então, o que você tem que fazer? Mata o macaco? Pois é. O que você tem que fazer? Você já mata o macaco como prevenção? Não, não pode. É claro que o macaco com ebola vai morrer, coitado, ele mesmo em 3, 4 dias. Mas é um exemplo, né? Você elimina essa presença da doença e que você precisa para... Não, você não pode. A sua função é aquela. Então, o que você tem que fazer? Você tem que prevenir o máximo que você puder, mas se chegar o cara lá com um fuzil, o macaco vai fugir, e aí você tem que preparar a resposta. Claro. Então, você tem que conversar com a comunidade, você tem que conversar com os órgãos de saúde, você tem que conversar com os órgãos de segurança, você tem que treinar as pessoas, você tem que dizer para ele, eu adoro macaco, se eu vejo macaco, sou capaz de abraçar, e se tiver com a ebola, eu vou pegar a ebola, e vou pegar a ebola na minha família, vou pegar a ebola em todo mundo. Então, e daí a história da cultura que eu volto a insistir, que as comunidades, principalmente as comunidades mais carentes, as comunidades escolares e tal, educacionais, tinham que ter essa noção. O que existe? Existe, é verdade. Por que a gente vai mentir, omitir, né? Não faz sentido. Você precisa lidar com eventos que podem acontecer. Exato. Né? É uma possibilidade. Só pegando o gancho aqui, claro, do macaco do João, né? Acho que o exemplo é ótimo, porque é uma que a gente trabalha com ela em todas as áreas. E né? é verdadeira, hein? Isso então, realmente por exemplo, aconteceu. Você aplicando programas de compliance, adaptando eles a gestão/gerenciamento de crises, né? E eu uso gestão/gerenciamento de crises, que a Tatiana me corrige toda hora, que são coisas diferentes. Não, ela está certa. Né? Ela tem essa preocupação com essa distinção acadêmica, conceitual. Então, já uso gestão/gerenciamento para ficar mais fácil. Só para ficar claro, senão ninguém vai entender. Gestão é operacional. Isso. Gestão é área quente, é o bombeiro que está lá apagando. O gerenciamento é o comandante daquele bombeiro que está junto com o governador no Palácio do Estado, decidindo, tomando decisões. Então, o gerenciamento é esse, é o corporativo. E é o que a gente trabalha. A gente não trabalha com o operacional. A gente isso não. Então, só continuando então, né? O compliance pensa assim, né? Como é que eu vou prender o macaco, né? Que jaula melhor eu posso ter para esse macaco, certo? Mas tem umas outras perspectivas. Então, por exemplo, o tom do topo, né? O macaco fugiu. O que o presidente dessa instituição vai fazer depois que o macaco fugiu? Né? Ele vai estar na linha de frente? Ele é bom para estar na linha de frente? Né? Ele vai realmente vestir a camisa da liderança ali, vai falar na imprensa? Ele é bom? Ele está preparado? Né? Uma discussão que a gente tem também internamente. Né? Qual vai ser o papel dele depois que o macaco fugir? Né? Porque antes, tudo bem. Né? Antes você procurou ter a melhor jaula possível. Né? Então você estabelece os procedimentos para o macaco não fugir. Geralmente os programas de compliance estão preocupados com isso. É não permitir que o macaco fuja. Mas e depois que o macaco fugir? Como é que vai ser a investigação a respeito da fuga do macaco? Ou seja, o que contribuiu para a fuga do macaco? Foi uma jaula? Alguém facilitou a entrada do traficante com a R-15? Né? Alguém ficou com empatia pelo macaco e quis que ele fugisse e soltou o macaco? Né? Então você começa a ter uma reflexão maior a respeito de compliance voltado para a crise. A crise é a fuga do macaco. O impacto que ele vai ter no meio ambiente. Se ele vai transmitir aquele vírus para outras pessoas. Que medida que você vai adotar? Você vai matar o macaco? O macaco, de certa forma, é ativo, né, daquela instituição, né, com todas as repercussões subsequentes, né, as consequências
subsequentes. Então, aí você começa a pensar em termos de compliance voltado para a crise, ou seja, a crise ela não é uma ameaça espiritual, transcendente, ela é uma ameaça real e verdadeira. E você passa a estruturar os programas de compliance com base numa ameaça real e verdadeira. Voltando àquilo que a Tatiana comentou, né, sobre a questão de você ter em determinados países uma cultura já voltada para isso. Então, me parece que a ideia é um pouco essa, né? Códigos de conduta voltados para a crise. O funcionário, o colaborador, ele sabe como ele deve proceder em relação a uma série de questões. Mas e no momento em que está acontecendo uma crise? Como é que ele procede exatamente? Né? Então, você adapta isso para uma gestão / gerenciamento de crise. Eu queria entrar agora, a gente já conversou com vários gestores de legal techs, a gente tem um público que é uma audiência de pessoas que trabalham ou criaram. Como é que vocês veem hoje a responsabilidade dessas empresas e as chamadas crises digitais, né, que por conta do crescimento de empresas com esse perfil, são cada vez mais comuns? O que vocês podem me trazer de elementos aí sobre as crises digitais? Quer deixar para mim, né? Eu até falo que quando eu fiz o mestrado de comunicação em crise, era muito óbvio o que a gente fazia. Você é jornalista, você sabe, você tinha que ter os releases prontos. O que pode acontecer? O macaco pode fugir. O que a gente vai dizer? Todo mundo tinha tempo para isso, né? A gente não vamos contar que o macaco fugiu, não. Segura aí. Vamos pensar o que a gente faz. Aí você só avisa que o macaco fugiu hoje, o macaco já tinha fugido há 2 dias, e assim vai, né? E era essa forma que se tinha essa era a comunicação de imprensa, por exemplo, era assim que funcionava, né? E dava para funcionar. Hoje você sabe que o macaco fugiu antes dele fugir. É um negócio impressionante, porque na hora em que o cara está botando a arma, ele já está filmando. Então, eu não sei o que fazer. E essa é a verdade. Eu acho que o máximo que se pode fazer hoje é uma prevenção ainda mais robusta, para que você realmente não tenha o impacto daquele evento. Quer dizer, realmente não deixa aquele macaco fugir, não, porque vai ser complicado. Porque hoje você não tem. Se uma coisa que acontece de madrugada, no dia seguinte já acabou, já está todo mundo sabendo. Acidentes aeronáuticos em outro país, sabe antes do que o dono do avião. Claro. O navio que afundou sabe antes do que o dono. Imediato, é na hora, né? É na hora. Sabe tudo. É impressionante, né? Realmente impressionante. Agora, o que eu acho e o que eu defendo muito, e que as pessoas já acham que é coisa de velho, porque eu sou mais velha, né? Eu acho que você tem que ter tudo com um backup, mas um backup diferente. Não adianta você ter isso no seu Dropbox e você ter um Dropbox 2 com tudo que você tem no seu Dropbox 1. Quer dizer, então é um negócio, uma bobagem. Eu acho que você tem que ter em papel. Eu acho que você tem que ter pelo menos o primeiro passo a passo, o que eu faço nas primeiras 12 horas e tal. Se você acredita nessa resposta estruturada assim, tenha em papel. Eu fui dar um treinamento no interior do Pará e foi interessante, e eu estava dizendo isso, tenham em papel, e tinha um homem assim, todo arrumado, e engraçado que era todo mundo assim meio sujo, com umas camisas assim, meio assim, e esse homem ele era absolutamente escovado, tinha um cabelo brilhante, tinha uns sapatos brilhantes, assim, não sei o que era aquele, era um ser diferente, assim, dos outros, né? E ele tinha um table, como é o nome daquele? Um tablet grande, assim, com uma caneta brilhante, pontuda, assim, e ele anotava e tal, e eu falando a história do papel, e ele fazia caras e bocas, assim, uma coisa... Eu estava quase pedindo para ele se retirar, enfim, ele era gerente. E aí, daqui a pouco, ele levanta e diz, eu queria dizer uma coisa. Eu falei, meu Deus, é agora, esse chato. Pois não. Ele disse, meu tablet congelou, eu perdi tudo que eu escrevi. Você sabe que me deu, quase abracei o homem. Eu disse, o senhor pode dizer isso mais alto e para todo mundo? Ele disse, claro. E ele se virou para a turma, era uma turma assim, grande, umas 60 pessoas. Ele disse, ouvi isso, todo mundo aplaudiu e tal, eu achei muito... E é verdade, quebra. Tá tudo no meu celular. Se o celular caiu ali, quebrou. Como é que não? Se a gente morre, imagina o celular. Não é um negócio assim... Então, eu acho muito estranho as pessoas indo pegar o avião, não imprimem o boarding pass, e aí fica no celular, aí passa aquele negócio, uma fila enorme, porque aquele negócio está com pouca luminosidade, aí ele mexe em umas coisas, com uma... Porra, acaba a bateria.
né? Perde, é furtado. O treco, sabe? Aí não, aí manda para o meu e-mail, que aí eu tenho que botar no meu e-mail, que o meu celular está com mais brilho. Eu falei, gente, eu não consigo acreditar nisso. É de uma dificuldade, assim, não sei o que é. Você tocou num ponto que eu achei interessante, você ter backups, né? Inclusive um backup de papel. E aí eu ia chegar aqui, né? Em relação a compliance e crise, que dicas práticas vocês podem trazer para a gente, para um gestor, para as pessoas que têm essa responsabilidade numa empresa, né? O que elas podem adotar como práticas preventivas em relação às práticas de compliance e de crise? Deixa eu só acrescentar um ponto em relação à pergunta que você formulou, né, sobre a responsabilidade das legal techs. Vou tentar responder tanto como advogado consumidor, quanto como advogado atuante, né? Sempre que você tem empresas, por exemplo, instituições financeiras, né, que atuam com tecnologia de ponta, tecnologia complexa, e você tem do outro lado um tomador de um serviço, adquirente de um produto, você tem uma assimetria de conhecimentos muito grande. Certo? Então, existe um desequilíbrio entre os dois contratantes. E esse desequilíbrio ele não passa despercebido, por exemplo, dos tribunais, né? É por isso que tem, em várias condenações aí de banco por fraudes digitais, fraudes relacionadas ao mau uso da tecnologia, e tal, etc. A tendência dos tribunais, geralmente, é condenar as instituições financeiras com base naquela teoria do fortuito interno. O que é isso, né? Você tem o caso fortuito, que é aquele acontecimento imprevisível, né? Você tem o fortuito, que é o previsível e inevitável, e o de força maior, que é o totalmente imprevisível, né? E essa teoria do fortuito interno é um fortuito peronomútil, né? Quer dizer, é um fortuito que ele era previsível na órbita daquela atividade empresarial. Então, você, instituição financeira que lida com tecnologia, deveria ter previsto a possibilidade de o consumidor ser fraudado naquela determinada hipótese, né? Eu lembro que uma vez estava reunido com empresários que estavam tentando vender um determinado produto. Era uma fintech para administradora de imóveis, né? E estava começando a se falar sobre o banco digital no seu celular. E eu falei, tá, mas e um pouco um exemplo do macaco, né? Se o cara colocar a arma na minha cabeça, eu entro lá no meu aplicativo, ele faz eu baixar todo o dinheiro da minha aplicação e leva embora. O que eu faço? Né? Enfim, não tem muito o que fazer. Até hoje não tem solução para isso, né? Muito bem. Tem. Você não andar com não ter o aplicativo, né? Ou você tem um aplicativo do ladrão. Não, você tem o aplicativo do ladrão, que é aquele aplicativo do banco com R$40, né? Você passa para ele, aí você vai morrer. O outro você deixa lá, né? 3 mil. Pois é. Mas então, o que acontece? Então, a linha dos tribunais costuma ser essa, reconhecer essa robusta, aguda assimetria entre os contratantes, ou seja, de um lado alguém que tem conhecimento, controle sobre essas tecnologias de ponta, e de outro lado um usuário, digamos assim, hipossuficiente, não do ponto de vista econômico, mas uma hipossuficiência tecnológica. Muito bem. Agora, veja, isso sou eu, consumidor, pessoa física, né? Eu, por exemplo, como advogado, talvez, hoje eu sou uma sociedade individual de advocacia, como eu opero profissionalmente, não sou de uma banca imensa, uma banca de 300 advogados, que mais é uma corporação jurídica, né, do que um tradicional escritório de advocacia, talvez, né? Então, como é que você, do lado das Lawtechs e das Legaltechs, pode se proteger contra uma situação onde essa assimetria tecnológica não é tão evidente assim? Ou seja, você tem a empresa que fornece aquela tecnologia de ponta, mas do outro lado você tem o mega escritório que também tem muitas pessoas que dominam tecnologia e funcionários, etc. Né? Como é que você trabalha do ponto de vista contratual para tentar equilibrar isso? Porque se você for pegar Código Civil, não vou nem aqui entrar em discussão de aplicação com a defesa do consumidor, que não seria o caso, mas o Código Civil tem no artigo 927, parágrafo único, uma regra que é a da responsabilidade objetiva, né? Que é a responsabilidade que prescinde da prova da culpa. Então, quando eu falo em responsabilidade civil, que é uma obrigação de indenizar, eu estou dizendo o seguinte, olha, você é obrigado a indenizar, primeiro você tem que comprovar o seu dano, depois você tem que comprovar que quem foi que causou o seu dano, que é aquela pessoa que você está apontando na ação indenizatória. E a terceira pergunta é, essa pessoa agiu de forma culposa ou não? E a lei faz uma distinção. Responsabilidade subjetiva, você investiga a culpa, e na objetiva, prescinde da culpa. Muito bem. Então, esse 927, parágrafo único, desculpa esse parênteses jurídico longo, né, mas ele é importante.
fala assim, haverá também a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, nas hipóteses em que a atividade normalmente desenvolvida pelo causador do dano implicar em risco para os direitos de outrem. Ou seja, é a aplicação da que a gente chama teoria do risco, né? Teoria do risco-proveito, risco econômico, risco criado, que foi, na verdade, a teoria consagrada pelo Código Civil. Mas você, em 2019, teve uma mudança no Código Civil, com a entrada em vigor da Lei de Liberdade Econômica. Ela inseriu um artigo 421A, estou dando essa volta toda, para chegar no ponto da possibilidade de você, pela via contratual, proteger um pouco as legal techs nessa hipótese específica de, do outro lado, como contratante, você tem um departamento jurídico de uma grande empresa, você tem um departamento, você tem um mega escritório, coisas do gênero, né? Esse 421A, que está lá inserido no contexto da função social dos contratos, ele fala que os contratos empresariais presumem-se paritários, certo? Ou seja, presume-se que há um equilíbrio de forças, presume-se que essa hipossuficiência tecnológica está mitigada de certa maneira e prevê a possibilidade ainda de que, através do contrato, as partes façam uma alocação de riscos específica para aquela relação contratual. Então, há uma possibilidade, creio eu, de, em alguns casos específicos, se mitigar essa assimetria tecnológica entre quem está tomando o serviço, adquirindo o produto, e a legal tech ou low tech. Certo? Então, como você perguntou especificamente isso, me parece que esse esclarecimento era importante. Excelente. E aí seria o quê? Dentro do contrato você coloca isso. Você cria uma alocação de riscos específica, considerando as características daquele escritório de advocacia. Você pega, por exemplo, um escritório com, 400 advogados, com uma área forte de direito digital, em que muito provavelmente os especialistas advogados entendem tanto ou mais da questão tecnológica do que a própria empresa que está fornecendo. Muitos, às vezes, até são sócios de Lotex, Legal Techs, né? Então você tem a questão da assimetria, está fora. Não existe assimetria tecnológica ali. A assimetria tecnológica teria entre eu e Exxon, porque eu não entendo nada de tecnologia. Claro. Então eu seria, de fato, um tomador de serviço que não estaria entendendo nada do que está acontecendo. Eu estou tomando aquele serviço, aquele produto com total confiança no que me está sendo passado pela empresa. Nem conhece. Né? Por exemplo, eu pego um serviço, de jurimetria, né? Então eu estou entrando no avião confiando plenamente no piloto. Faço a menor ideia de como ele faz para colocar aquele bicho pesado no ar. Mas eu confio que ele vai me levar em segurança até o aeroporto escolhido, né? Lugar contratado. Então é mais ou menos isso. Agora, num contrato onde você tem um equilíbrio de forças não só econômicas, mas tecnológicas, você pode instituir uma regra de alocação de riscos própria. Essa é uma novidade da Lei de Liberdade Econômica, artigo 421A. O mais interessante é que ele, na verdade, complementou também o que você respondeu, então ficou perfeito. É só, dicas práticas. Né? Primeira coisa que eu acho importante é você saber o que pode acontecer com você. Então, isso é a primeira coisa. Você só presta atenção e só tenta minimizar ou se proteger se você sabe que pode acontecer. Né? Eu não vou agora ficar preocupada que esse teto vai cair, porque eu não sei que ele pode cair. Então, não estou preocupada. De novo, eu sou a consultora, eu só dou sugestões para você. Você vai lá e tudo bem, resolve. Agora, tudo que você fizer, você pode não estar lá para fazer. Tudo que você tiver a atribuição de fazer, de falar com a imprensa, de falar com A, com B, de tomar tal providência e tal, você pode não estar. Por qualquer razão. Vamos imaginar que eu estarei sempre. Isso não existe. Então, você pode estar na Suíça, você pode estar morto, você pode ter pedido demissão ontem, ter sido demitido ontem, o que seja. Né? Então, você tem que ter alguém tão treinado quanto você para te substituir. Se você pensa na empresa como o seu ativo mais importante. Se você pensa no seu ego, não. E isso é que é o problema. Porque eu vou em muitas empresas em que eu digo isso, e eu disse, não, mas eu estarei aqui. Sim, e se o senhor não estiver? Fulano sabe fazer. O senhor tem certeza que o fulano sabe fazer? Bom, como eu, não. E não conta como faz. A verdade é essa. Né? Essa transferência de conhecimento e tal é muito... O mundo corporativo é competitivo, faz parte do ser humano. Né? Por isso é que um ganha mais, outro ganha menos, um manda mais, outro manda menos.
Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que você tenha alguém em condições de responder. Qual é a solução para isso? Que você tenha checklists ou que você tenha procedimentos muito claros, muito de suporte para as decisões. Então, você tem que falar com fulano, se aconteceu isso. Aí você vai dizer, mas isso é enlouquecedor numa empresa grande, uma empresa de operações grandes e tal, numa empresa que explode, que é muito difícil. E aí você tem que, então, começar pelo pequeno. Você não começa pelo mais geral. Você começa o plano da sua... Exatamente, da sua gaveta, da esquerda, da sua escrivaninha. É por ali que você começa. Depois a gaveta da direita, depois, porque senão não vai funcionar. E a sua dica, Marinho? Você se incomoda de repetir para mim? Então, dicas práticas, né, de pessoas em relação ao compliance e às crises, né? O que você diria como uma dica matadora em relação a como se preparar ou estar minimamente apto a se relacionar com esses casos? Bom, como você me pede uma dica prática, né? Vou tentar evitar aqui termos muito técnicos, né? Eu diria que a primeira questão diz respeito a uma conscientização individual para partir para uma conscientização coletiva, tá? Existe uma tendência hoje de se fazer o contrário, né? Você conscientiza o coletivo e aí quer que os indivíduos, de certa maneira, se adequem àquela consciência maior, né? Mas a questão é individual. E como é que você ativa na pessoa, né? Eu acho que esse aqui é um ponto muito importante, né? Como é que você ativa na pessoa, no indivíduo, aquela percepção de que ele pode ser agente ativo ou passivo da crise, né? O que é o agente ativo, né? O agente ativo é alguém que causa, né? Ele é agente causador de uma crise, ou ele é o agente que depois vai tentar solucionar a crise, tá? E o agente passivo, como o próprio nome diz, né? Ele está vendo a crise acontecer e vai rezar para que os efeitos negativos daquela crise não alcancem, né? Então, quando você começa a colocar, né, dentro dessa perspectiva, dentro de um ponto de vista individualista, porque o individualismo está muito pouco, está muito em desuso, né? Parece um termo assim, carregado de um peso negativo, né? Mas significa indivíduo. Você indivíduo, vai acontecer isso com você caso surja uma crise reputacional na nossa empresa. Indivíduo, vai acontecer isso com você caso surja uma crise patrimonial na nossa empresa. Indivíduo, vai acontecer isso com você caso o Ministério Público entre aqui e comece a investigar quem foi que causou a crise. Então, os indivíduos serem chamados as suas próprias responsabilidades, certo? Uma responsabilização individual do ponto de vista de chamar a conscientização mesmo, né, como eu estou falando, né? Porque muitas vezes os programas ficam sempre, né, numa névoa de coletividade, né? Nós da empresa ABC estamos comprometidos com etc e tal, com a conformidade e com a integridade. Espera aí, malandro, e ele ali? Ele, fulano de tal, está comprometido com o quê? Individualização. Na individualização de condutas para fins de crise. Os códigos de conduta muitas vezes são coletivistas, estabelecem premissas claras, mas coletivas, abstratas, e é preciso individualizar condutas. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Não sei se a Tatiana concorda comigo. Concordo. E aí eu queria passar a palavra para vocês para uma mensagem final, mas de repente se você quiser fazer, já que você está com a palavra, depois a gente encerrar com a Tatiana. O que você quiser deixar de mensagem, de finalização aí desse nosso papo que foi tão bom? Bom, a mensagem seria aquela no sentido de que nós não estamos falando de otimismo nem pessimismo, né? Aquela famosa ideia, né, voltando aqui para a aviação civil, né, de que o otimista criou o avião e o pessimista criou o paraquedas, né? Não estamos colocando nesses termos, né? Nós estamos colocando em termos absolutamente estatísticos, no sentido de que as empresas passam por crises, né? Os casamentos passam por crises, né? Tem aquela famosa crise dos 7 anos do casamento, né? Entendeu? E as relações pessoais passam por crises, então todas as relações, né, que envolvem pessoas passam por crises. É absolutamente improvável que a sua empresa não passará por uma crise. Eu não sei qual será ela. É uma crise, por exemplo, de falecimento do criador da empresa, né? Recentemente eu participei de um evento
onde nós discutimos governança patrimonial das famílias. E até uma colega nossa, que é consultora também da Centra, Sandra Assali, ela falou sobre luto corporativo, né? Discutiu-se muito, por exemplo, famílias cujas empresas se esfaleçam quando o fundador vem a falecer, porque elas não estão preparadas para aquilo. Foi falado muito o exemplo do Silvio Santos, que preparou muito bem a sucessão. Ou seja, as empresas não sentiram no começo a doença, né? A perda das funções neurológicas, etc., e depois o falecimento dele. Mas há empresas que, ao contrário, perdem o seu patrono, digamos assim, e depois não conseguem sobreviver à perda daquela liderança muito personalista, etc., né? Às vezes até o próprio líder não quer passar o know-how para os herdeiros. Então essas são crises que sobrevêm com muita clareza. Então você vai passar por crises, né? Não precisa ser necessariamente o avião que cai, a barragem que rompe, o CEO que está envolvido em assédio sexual, como vimos recentemente. Não precisa ser necessariamente isso, mas você vai passar por alguma crise. Não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista. Perfeito. Você, Tatiana? Bom, eu queria primeiro dizer para vocês que eu sou uma pessoa legal, eu sou boa, simpática, eu gosto, eu vou à festa, eu vou conversar com um médico, eu não quero saber que eu estou com uma doença terminal. Vocês devem estar com pena do meu marido, né? Coitado desse homem, morar com essa maluca e tal. Mas alguém tem que fazer isso, gente. Alguém tem que se preocupar com isso, né? Realmente eu tomo isso como uma missão. Eu acho super importante, eu acho que a sociedade precisa de gente como eu, mas não estou falando isso egoicamente, como eu no sentido de alguém tem que pensar que o macaco foge, para que ela possa se proteger dessa doença causada por essa fuga do macaco. E eu gostaria de convidar vocês a se juntarem a esse grupo de pessoas, como a gente tem na empresa, e que a gente realmente tenha essa preocupação, tá? Verdadeira. Tá bom? Maravilhoso, muito obrigado. Mas antes da gente encerrar, queria passar as mãos de cada um de vocês. Que maravilha. Um presente da Action. Muito obrigado. Aqui, que maravilha. Muito obrigado. Porque aqui a gente grava e ainda tem presente. Olha, que maravilha. Abra. Aqui ao lado. Aqui. Olha que lindo. Gente, eu ia chegar em casa e ia... Peraí, como é que abre? Pois é, gente. Uau! Olha só, que espetáculo. Uau, espetacular, lindo, lindo. Isso é um lindo. sucesso, as pessoas amam. O que são essas coisas de vinho? Isso. Sim. Uau. Sim. Decanter, né? Eu não bebo, mas eu vou dar para o meu marido, aquele que me aguenta. Obrigado, gente. Vamos comemorar hoje à noite, vendo lá o drone voando. Obrigado. Muito legal. Encerramos aqui mais uma Geração Legal Tech. Falamos hoje sobre compliance e gerenciamento de crises com a Tatiana de Miranda Jordão e o Luiz Fernando Marim, da Centra. Muito obrigado por vocês que acompanharam a gente até agora. Vocês acompanham os nossos conteúdos no YouTube e no Spotify. Até a próxima.